Se você trabalha com projetos de software, inevitavelmente você vai ser colocado em um ambiente sob pressão. Seja porque pessoas malucas, digamos assim, vão falar para você que as coisas têm que ser feitas rápida, com urgência, e de formas variadas você vai se sentir pressionado, seja pelo ambiente externo ou pela sua própria cabeça. Então, se você acha que é importante melhorar a sua capacidade de lidar com a pressão em projetos de software, fique comigo até o final desse vídeo que eu acho que você pode ser muito ajudado, tá? Seja bem-vindo então a esse canal, caso você não me conhece ainda, meu nome é Agostinho Risso e eu ajudo você aqui a se tornar um gestor de software altamente produtivo. Então, se você gostar desse conteúdo a qualquer momento, considere curtir ele, porque dessa forma você mostra para o algoritmo que ele foi relevante para você e você vai receber mais conteúdos como esse, seja aqui do canal ou seja de outras pessoas que podem te ajudar também para que você se torne um profissional de tecnologia, um gestor de projetos de software, ou gestor de software, seja você empreendedor, desenvolvedor, ou gestor de área de negócio, ou gerente de projetos de software de verdade, tá? Então, se você gostar desse conteúdo, curte, porque o seu like é muito importante de verdade, tá bom? E não esquece de se inscrever no canal se você quiser continuar recebendo conteúdos como esse. Bom, a motivação para esse conteúdo é justamente o que aconteceu nesse último final de semana. Então se você não sabe, né, eu gosto bastante de futebol americano, eu assisti muito tempo na minha vida, hoje eu assisto menos, assim, por exemplo, nessa última temporada eu assisti só o Super Bowl, e eu vi lá o Patrick Mahomes perdeu o Super Bowl após ter vindo de 2 vitórias seguidas. E o que acontecia é que, assim, ele fez erros básicos, né, então mostrando que ele estava sob muita pressão. Pensa, Super Bowl, o jogo mais importante da temporada, e quanto ele mais errava, mais ele se colocava pressão porque ele cometia erros mais bestas, entendeu? Eu particularmente acho, e vários especialistas dizem que ele é um dos principais jogadores de futebol americano do mundo atualmente, né, ativos, e ele fazia erros muito básicos, né? Então, se você trabalha com projeto de software, você vai entender. Quanto mais você conseguir se livrar da pressão, existem técnicas para fazer isso, eu vou te falar no final desse vídeo, né? Vou comentar com você como eu recomendo e como você pode lidar com isso. Quanto mais você tentar retirar essa pressão, entendendo que é uma tarefa sua, é uma responsabilidade sua fazer isso e não de fora, por mais que às vezes possa parecer, melhor para você, tá bom? Então, primeira coisa que eu acho que é importante entender na parte de contexto sobre esse assunto é o que é pressão, porque parece simples, né? Se você for pegar, tipo assim, na física, pressão está relacionado ali com quantidade de massa por volume, enfim, não sei exatamente a definição física disso, mas, poxa, se eu pego uma garrafa ali que cabe 500 ml e tento colocar 600 ml de água, vai colocar pressão ali dentro, enfim. Mas no âmbito psicológico, que é o que aconteceu com o Patrick Mahomes, que é o que acontece praticamente todos os dias nas nossas vidas, porque nós temos expectativas que praticamente sempre vão ser frustradas em algum grau. Ou eventualmente, se são alcançadas, você vai lá e coloca uma meta superior e aí você recoloca a pressão. Enfim, isso é um movimento natural da mente humana, especialmente no nível evolutivo aqui que a gente tá. E depois eu falo mais sobre o nível evolutivo, se você quiser saber sobre isso, né? Mas enfim. Então, a pressão psicológica, que eu me refiro a esse tipo de pressão, segundo um cara muito interessante aqui, que eu conheci essa definição através do Caio Carneiro, não sei se você conhece ele, mas é uma pessoa que produz bastante conteúdo bacana aqui na internet também, especialmente sobre vendas, né? Mas ele tem podcast, enfim. Ele falou que tá escrito lá numa quadra do US Open: pressão é um privilégio. Se você não conhece o US Open, é um dos 4 grandes torneios de tênis do mundo, né? Então existem os tenistas, inclusive, né, eles são medidos ali pela capacidade deles de ganhar Grand Slams. Então, por exemplo, o Djokovic é o maior do mundo porque é o que ganhou mais Grand Slams. Mas enfim, não vou me entrar muito nisso, né, porque tênis é uma coisa que eu gosto, mas enfim. Ele falou, pressão é um privilégio, tá escrito lá numa quadra do US Open. E eu fui pesquisar, realmente, a tenista Billie Jean King, olha o que ela fala, né, que pressão é um privilégio porque quando você tá numa situação de destaque, digamos assim, você tá sob pressão. E isso, são poucas pessoas que têm condições de fazer isso. Porém, eu entendo, né, esse posicionamento dela, acho que faz sentido você considerar que pressão é um privilégio, dependendo do ponto de vista, mas eu acho que é importante tomar cuidado. Por quê? Porque uma pessoa, eventualmente, vamos pegar o extremo, né? O cara que tá lá pra ganhar o US Open, ele tá sob pressão, ele precisa ganhar o US Open, é um torneio importante, beleza. Mas e o cara que tá lá, por exemplo, na sarjeta, sabe? Tipo, tá lá embaixo de uma ponte, não tem o que comer. Esse cara, de certa forma, tá sob pressão também. Então ele não tá em uma posição de destaque, mas ele precisa sair dali. Então, ou ele tá sob pressão, pensando como ele vai sair dali, ou ele simplesmente se entregou ali à vida e tá só esperando morrer, entende? Então, eu acho que quando a gente fala de pressão mental, é uma coisa que é muito mais sobre o que acontece dentro da sua mente do que o que acontece fora, tá? Então, eu vou entrar nisso especificamente porque eu acho que, você conhecer técnicas de gestão, você conhecer tecnologias, tudo é importantíssimo, muito importante para você se tornar um gestor de software altamente produtivo. Mas, eu vou falar mais no final quando eu falar como resolver essa questão da pressão. Não é só se tornar melhor tecnicamente, não é só desenvolver competências, é você dominar coisas que praticamente ninguém fala sobre isso, né? Eu praticamente, assim, no mercado de tecnologia, tem muita gente que produz conteúdo para ajudar em gestão de projetos de software, mas pouquíssima gente fala sobre isso, tá? Então, se você quiser conteúdos mais específicos sobre isso, você tem que buscar uma linha de conhecimento diferente, tá? Porque, olha só, a pressão, ela é um condicionamento mental. Um condicionamento mental. O que é um condicionamento mental? Eu vou
tentar resumir aqui pra você de uma forma bem básica, tá? Mas é o seguinte, sem precisar entrar, digamos assim, no condicionamento técnico, segundo uma referência que eu vou falar mais pra frente. Mas condicionamento mental por exemplo, uma pessoa vai lá e grita com você. Poxa, você deveria ter feito tal coisa. E fala de uma forma grossa, entendeu? Você já vai tentar, como que eu posso dizer? Interpretar. Você pensa, putz, essa pessoa tá gritando, ou porque ela não gosta de mim, ou porque eu fiz uma coisa muito grave, ou porque talvez ela tá num dia ruim. Hoje mesmo, inclusive, na academia, eu tava conversando com um amigo lá e falei, cara, olha só, impressionante, né? Como você entra às vezes no elevador, a academia fica dentro de um shopping. Você dá bom dia pras pessoas, as pessoas ficam assim olhando pra sua cara e não falam nada, entendeu? Aí ele até falou assim, porque às vezes a pessoa tá num dia ruim, entende? O condicionamento, o que que é isso? É tipo assim, é o que acontece dentro da sua mente quando algo de fora acontece. Então, isso é um condicionamento. Tá? Então, na minha visão, por exemplo, as pessoas não dão bom dia no elevador porque elas são simplesmente, tipo assim, são antipáticas, não fazem questão de dar bom dia. Você deu bom dia, mas beleza, nem te conheço, entendeu? Para outras pessoas, tipo esse meu amigo, as pessoas não dão bom dia às vezes porque elas estão num dia ruim. E as duas visões fazem sentido, mas entende? Isso é um condicionamento da mente. Então, a pressão é um condicionamento. É o que está acontecendo dentro da sua cabeça que te leva a um estado, às vezes, de sofrimento físico. Você pode ficar até doente com isso, tá? Então, eu digo que a pressão é um condicionamento mental que gera duas consequências. Uma, você pode sofrer se você não conseguir lidar com isso, né? Então, você vai ter uma incapacidade de dominar os próprios pensamentos e aí você pode entrar numa espiral negativa. E você vai sofrer se você não usar as energias corretas. E até tava comentando com uma mentorada minha hoje, eu falei assim, vou ter que falar de novo sobre você. Ela fala, se você falar bem, tá tudo bem, né? E eu falo, eu sempre falo bem de você, não tem por que falar mal, mas enfim, se ela ver esse vídeo que ela vai saber que chegou o momento. Mas eu dei um feedback pra ela, porque ela tava na dúvida, né, sobre como lidar com a insatisfação que ela tinha com o gerente do projeto que ela tá atuando. Reportando ao superior desse gerente de projeto em uma reunião ali de 1 a 1. Eu falei pra ela assim, olha, use a energia correta, né? Se você usar a energia de, eu até comentei com ela, amar e contribuir, dificilmente você vai falar alguma coisa ruim, que pode ser ruim tanto pro gerente do projeto ou pra você, entendeu? Você vai pensar no que você vai falar, pensando na energia que você vai colocar ali. E faz total diferença. Uma coisa é você falar de alguém, por exemplo, esse gerente de projeto aí é um cara que não tá nem aí pra nada, não sabe das coisas, né? Não engaja a gente, não dá método, etc. Você tá usando qual energia? Você tá usando energia de raiva. Por quê? Você tá sob pressão, digamos assim, naquele projeto, com um gerente de projeto ruim, mas quando você precisa reportar pra aquele cara, o superior dele, você fala, usou a energia da raiva. Você não usou a energia do amor, de tipo, putz, temos desafios, essa pessoa eu vejo que até ela tem potencial, mas não tá conseguindo. Entende? Tô dando um exemplo, assim, quando você pensa só sobre que tipo de energia você vai colocar pra falar alguma coisa, a tendência é que você consiga lidar melhor com a pressão e com o relacionamento entre as pessoas de maneira geral. E nesse caso específico, por exemplo, ela até comentou, olha, Agostinho, eu acho que esse projeto vai sair de uma forma ou de outra, tá difícil, mas essa pressão, esse rigor que eu tô colocando pra que as coisas aconteçam da forma adequada é uma coisa mais interna, eu mesmo que tô colocando isso, né? Eu vejo que a empresa tá até, de certa forma, subestimando a complexidade, o desafio que vai ser relacionado, mas entende como a pressão é um condicionamento da sua mente, não é uma coisa externa acontecendo? Porque o mundo pode estar caindo, se você for, dar um exemplo drástico, né? Se você for um mestre de meditação, você vai estar lá, tranquilo, não necessariamente meditando, mas entendendo o que eu posso fazer ali pra melhorar, né? Então, você vai sofrer se você não conseguir lidar com seus pensamentos. E você vai evoluir como resultado do que você faz após essa pressão. Porque por mais que você possa se desenvolver nisso, por exemplo, eu já fiz muita terapia, já meditei, já li vários livros, ainda medito, faço isso, né? E eu vou falar que eu sou uma pessoa blindada, nada me abala? Claro que não, né? Então, por mais que você evolua, a vida ela vai, parece, né, que de propósito, assim, tipo, você vai assumindo mais responsabilidades, você vai sendo levada a resolver desafios cada vez maiores e lidar com a pressão de uma forma cada vez mais desafiadora, né? É como se você fosse, tipo, evoluindo ali no game e parece que Deus vai te testando. Você ficou bom? Então deixa eu te dar um desafio maior. É meio que isso, tá? Então acho que dessa forma eu contextualizei bem ali sobre o que é pressão, né? E o que é pressão em um projeto de software? Por mais que eu já tenha falado sobre isso, eu entendo que é difícil definir, né? Porque o resultado de um projeto de software, como é uma questão de um condicionamento mental, ele pode significar coisas diferentes para cada pessoa, né? Por isso, por exemplo, o comprometimento do diretor responsável pelo projeto, não é nem o gerente do projeto, o diretor responsável pelo desempenho daquele gerente de projeto é mais importante do que qualquer outra pessoa, tá? Porque em um cenário comum, digamos assim, ele é o responsável pelo caso de negócio, pelo business case, e ele pode ser substituído pela diretoria do projeto. Então é esse cara, digamos assim, que coloca pressão no GP, nas pessoas de negócio, nos desenvolvedores, assim por diante. E, em última instância, é a diretoria do projeto, em última instância, é o dono da empresa, digamos assim, né? Então, só para você entender o que é essa escala de criação de um ambiente externo sob pressão e o que é a sua interpretação disso e como você lida internamente dentro da sua mente com essa situação, tá? Então, se eu fosse resumir, digamos assim, eu diria que pressão é uma perspectiva de consequência negativa grave à empresa e aos membros do projeto, né? Quando uma das 6 restrições de um projeto de software não são cumpridas. Então, você sabe, existem sempre 6 restrições do projeto de software. Se você me acompanha aqui há algum tempo, você já sabe disso. Então, escopo, tempo, custo, qualidade, benefícios e riscos. Então, se você acha que quebrar uma dessas restrições vai gerar uma consequência grave para a empresa, para as pessoas ali do projeto, você vai
né, como que eu posso dizer, quase que de forma inevitável colocar algum tipo de pressão em você ou espalhar um ambiente de pressão entre as pessoas. Basicamente é isso. Por isso que é importante você dominar método, você conhecer princípios, você dominar as ferramentas. Então, se você entende que existe uma lacuna nesse sentido, clica no botão de diagnóstico aqui, né? Eu vou deixar na descrição desse link um link para você solicitar um diagnóstico gratuito e aí eu ou um especialista da nossa equipe vamos avaliar se existe uma oportunidade para você se desenvolver como gestor de software, como várias outras pessoas já fizeram e buscaram esse caminho, se tornando gestores de software altamente produtivos. Beleza? Então, fechei aqui o contexto do vídeo, até ficou maior do que eu imaginava nesse momento, mas eu acho que eu trouxe uma visão boa, assim, pra você entender já o que é pressão e como lidar com isso, tá? E é importante trabalhar sob pressão, né, pra gente ir já pra parte de benefícios. Eu entendo que não, tá? Por quê? É praticamente uma visão de que se você está sob pressão, você está em sofrimento. Tá? Porque se a pressão é um condicionamento mental, você não conseguir se livrar daquele condicionamento mental, apesar do ambiente externo eventualmente te convidar para isso é uma coisa ruim. Né? Então, vou dar um exemplo drástico, assim, pô, um cara vai lá e aponta uma arma na sua cabeça, certo? Se você tá em sofrimento por conta daquela arma e você não pode fazer nada, é melhor que você esteja ali, tipo, de braço cruzado, ah, beleza, vai me matar aí, como assim, uma situação absurda, ou você esteja, meu Deus, o cara vai me matar, entende o que eu quero dizer? Então, assim, eventualmente o mundo pode estar caindo, mas se você pudesse desenvolver como pessoa para melhorar o seu condicionamento mental e reduzir essa pressão interna, melhor. Então, eu não acho que, tipo assim, nossa, tem que estar sempre trabalhando sob pressão e cobrando, etc. Não, eu acho que uma coisa é você definir metas desafiadoras e trabalhar como equipe para ir atrás. Agora, criar pressão de forma que vai fazer as pessoas sofrerem, eu, particularmente, Agostinho, não gosto, tá? Então, assim, outras pessoas talvez gostem e eu super respeito a opinião delas, mas eu acho que é importante todo mundo ter saúde mental e isso não significa ter metas super elásticas e achar que, vamos tocar na vida. Não, são coisas totalmente diferentes, tá? Mas, apesar de eu achar que não é importante trabalhar sob pressão, é praticamente inevitável, tá? Por quê? Porque nós temos pouca capacidade de domínio da mente. Então, se um projeto der errado, uma venda que não acontece, um cliente insatisfeito, você vai, inevitavelmente, se colocar sob pressão. O ponto é, se colocou sob pressão, vai lá e reequilibra, né? Porque uma coisa é, isso que é o equilíbrio emocional, você tomar uma pancada e conseguir voltar, tá? Então, não é legal, mas é praticamente impossível. Principalmente se você tá buscando desenvolvimento constantemente, tá? Porque se você coloca sempre metas desafiadoras, você eventualmente vai ter que lidar com a frustração de não alcançar elas, e aí é praticamente impossível você não se colocar num ambiente sob pressão, né? E é importante minimizar a pressão, então eu entendo que sim, tá? Se você quer se tornar um gestor de software altamente produtivo, eu super recomendo que você minimize a pressão. Como? Você primeiro precisa aprimorar a sua própria saúde emocional, é por isso que nós criamos como bônus super relevante para os alunos do Gestão de Software o bônus Inteligência Emocional para Gestores de Software, que vai ser vendido em breve separadamente, mas por enquanto ele é exclusivo para quem entra no programa de formação, tá? Então, você precisa aprimorar sua saúde emocional e é importante que você, a partir da sua capacidade de melhorar a sua saúde emocional, você vá lá e ajude os seus amigos, né? Ajude as pessoas próximas, amigos ou colegas de trabalho, enfim, né? Até superiores, se você vê que o cara está sob pressão. Então é fundamental você minimizar a pressão, sim, com o domínio da inteligência emocional, tá? E agora, pra frente, fechar como trabalhar sobre pressão. Primeira coisa que você tem que entender que a pressão é um condicionamento mental. Eu já expliquei aqui, dei vários exemplos, tá? E aí uma coisa muito, como que eu posso dizer, particular da minha visão sobre isso, que é você buscar a liberdade. Então, muitas pessoas, inclusive pessoas... Eu vi recentemente até um vídeo, né, bacana o vídeo até, do Thiago Nigro e do Flávio Augusto, né, o Thiago Nigro falando que, poxa, ele abriu mão de muita coisa na vida dele, ficou 7 anos ali trabalhando igual um maluco, e agora ele é livre porque ele pode fazer o que ele quer. Então, assim, depende muito do ponto de vista, concorda? Se você é, tipo, zilionário, você é livre no sentido do fazer. Ok, você pode fazer o que você quiser, você tem muito dinheiro. Mas será que você é livre no sentido de querer? Então, é bacana e é legal por quê? Porque eu vi, inclusive, um vídeo do próprio Thiago Negro conversando com um filósofo, o Clóvis, né? Falando, olha só, Clóvis, muitas pessoas acham que a liberdade é a liberdade do fazer, mas o Immanuel Kant fala que a verdadeira liberdade é a liberdade do querer, né? Então é a liberdade do pensamento, que é justamente o que o Patanjali, que é o codificador do yoga moderno, e aí algumas pessoas falam que o yoga moderno é o que existe nos dias de hoje, né? E o Patanjali, ele é o yoga clássico. Mas enfim, é o cara que criou o primeiro texto codificando ali o yoga, né? Ele fala que liberdade é viver sem condicionamentos. Então, a pessoa chegou... Dá um exemplo lá que aconteceu comigo na academia hoje, né? Cheguei lá, dei bom dia pras pessoas. As pessoas ficaram de cara fechada, tipo assim, tá bom. Não ficar tentando, tipo assim, interpretar. Nossa, essa pessoa, olha, ela é antipática, ela tá de mal com a vida, ela não gosta de mim, entendeu? Não. Se liberte desse condicionamento. Por quê? Porque aí você vai saber o que é melhor fazer naquele momento. Aí você vai conseguir ler o Dharma. Eu já tô entrando numa linha de conhecimento védico aí, que eu acho que pode te ajudar, mas enfim, é como eu recomendo você também lidar com as situações da vida, entendeu? O melhor pra você fazer naquele momento é ficar sofrendo sobre o que aconteceu ali, essa pessoa me deu um bom dia por quê, meu chefe tá me tratando assim por quê, etc. Não, o que eu posso fazer agora pra me beneficiar todos usando a energia correta, entende? Então, eu entendo que saber trabalhar sob pressão é isso, é entender que é um condicionamento da mente e que você tem várias técnicas pra melhorar isso, tá?
Outro ponto importante sobre como trabalhar com pressão é se tornando mais competente nas áreas de conhecimento necessárias, né, para um gestor de software altamente produtivo. E aí, percebe, eu fiquei muito desse vídeo aqui falando sobre técnicas de domínio da mente e tudo mais, tá? Mas, sim, é importante você dominar da área de negócio, você saber gestão, você saber sobre tecnologia. É importante sim você saber isso, por quê? Porque dessa forma você vai entender aonde está a causa raiz do problema. Se a pressão é uma perspectiva de uma das 6 restrições dá errado, por que essas restrições estão dando errado? Ou porque a área de negócio não sabe o que quer, ou porque não está sendo gerenciado direito o projeto, ou porque não existem processos depois para rodar PDCA, SDCA ali para manter o resultado de negócio, ou porque a tecnologia foi mal construída, não existe capacidade técnica de construir a tecnologia, entende? Então sim, conhecimento técnico de negócio, gestão e tecnologia é fundamental, mas é uma coisa, como que eu posso dizer, complementar a esse domínio da mente, porque a causa raiz é o que está acontecendo na mente das pessoas, tá? E o último ponto para você resolver a pressão é desenvolver a inteligência e domínio emocional. Então, poxa, eu trouxe aqui para vocês o meu caminho lidando com pressão, porque eu saí, quem conhece a minha história, eu saí de estagiário, consultor de empresas internacionais e diretor de empresa de grande porte. Beleza, foi fácil? Claro que não, não é fácil até hoje, tá? Então eu tenho uma vida, digamos assim, muito melhor, entre aspas, eu digo melhor porque melhor e pior é sempre relativo, mas assim, uma vida diferente da maioria das pessoas, né? Consegui coisas extraordinárias, parte por mérito meu, parte porque Deus me deu essa chance, enfim. Mas eu precisei de psicoterapia, precisei ler vários livros que me ajudaram demais, ainda me ajudam. Ainda faço sempre meditações, faço yoga e tenho mentores, tá? Mentores, eu digo, tanto o meu terapeuta eu considero meu mentor, como pessoas que eu sigo nas redes sociais, ou pessoas que eu leio o livro eu considero que são meus mentores. Eu aprendi, inclusive, isso com o Mário Trentin. Mentor não é só aquele cara que se faz uma reunião ali uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias, e conversa com ele pra ele te direcionar, certo? Bom, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Se você acha que ele te ajudou de alguma forma, deixa o like aqui. E se você não gostar desse conteúdo, não deixa o dislike. Comenta aqui, não gostei por conta disso, disso e disso. E eu acredito que dessa forma, a gente pode continuar construindo essa sociedade mais próspera com melhores práticas de gestão e gestores de software que trabalham sobre pressão. E, novamente, se você considera que é importante começar já um programa de formação para que você se torne um gestor de software altamente produtivo, conhecendo a gestão híbrida, que é a evolução da gestão ágil, solicita um diagnóstico no link que eu vou deixar aqui embaixo e me siga também no Instagram e no LinkedIn, que lá tem vários conteúdos complementares. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.